essa é a pergunta primeira que uma pessoa deve fazer. Por que a equação de Dirac já tem a massa e você está partindo de uma coisa sem massa? Isso. Então o Dirac já botou a massa. Então... Mas ele não estava satisfeito. Lembra também que a gente sabe que a gente está falando aqui do contexto, o Dirac nunca ficou satisfeito com isso. Ele colocou a massa porque ele estava interessado em escrever uma teoria relativista para o spin, mas toda a questão do Dirac, quando ele fez a equação dele em 28, era entender se o elétron era elementar ou não. Então ele perguntava, será que a massa do elétron ela é um parâmetro que ele é colocado e pronto, ou eu posso ter um mecanismo fundamental, uma física mais fundamental por trás da massa do elétron? Então o modelo padrão, ele vem um pouco na direção de responder essa pergunta do Dirac. Quer dizer, o que você sabe aqui, qual é a estrutura da massa de um férmion carregado? A estrutura da massa é left barrado right. Left barrado right, então você tem duas maneiras de você fazer lepton barrado right. Você pode fazer lepton barrado right, colocando um escalar, como nós vimos agora, né? Ou você pode também colocar assim, ó, psi left barrado, você pode colocar uma matriz sigma mini, você pode colocar psi right. Mas aqui você vai ter que colocar o campo tensorial de 2. Então você vai introduzir aqui alguma coisa que tenha spin pelo menos 1. E aí você fala, não, seria mais interessante introduzir uma coisa mais, evitar essa proliferação de spin mais alta. Uma questão que eu queria organizar minha teoria, deixar o spin 1 para fazer interação. Na teoria de Dirac, então, na teoria de Dirac mesmo, o termo de massa é esse escalar aqui. Então, a ideia do Dirac é, será que pode ter uma física microscópica por trás? Ele colocou isso, né, na ação dele. Porque a ação de Dirac é isso aqui, vou colocar aqui. Só para ficar bem clara a discussão, a gente entender exatamente o que está acontecendo. A ação de Dirac é isso aqui, quando ele fez lá o peito lá de 28. I, gama, DI, select. Mais. Se ele não colocasse essa massa aí, ele conseguia descobrir o pósito? Se ele não colocasse essa massa, não poderia também descobrir. Claro que poderia descobrir. Porque a simetria de conjugação de carga é independente da massa, ela precisa só da interação eletromagnética. Deixa eu acabar de escrever aqui, só para gente. Para nós, o elétron, para o Dirac, o elétron é isso aqui. Então, a parte left tem uma cinemática, que é a mesma que a parte right. Porém, a massa, ela mistura esses dois setores. Então, a pergunta que eles se colocaram um pouco era essa. Se a massa está misturando esses dois setores, será que isso aqui não são duas partículas fundamentais que estão se ligando para formar uma partícula no final, que é o elétron? Do ponto de vista da teoria do grupo de Lorentz, sim, essa representação, o que nós estamos acostumados a fazer? Associar campos e partículas, né, às representações do grupo de Lorentz, campo, partículas do grupo de Poincaré. Então, isso aqui é uma representação do grupo de Lorentz. Isso aqui é outra representação do grupo de Lorentz. São representações independentes, mas sabe, se o grupo de Lorentz não fosse Lorentz, fosse SO4, se não houvesse a métrica de Minkowski, mais, menos, esses dois objetos seriam a mesma coisa. Mas devido à métrica não ser mais, ser mais, menos, esses dois objetos são distintos. Essa representação não é equivalente a essa. Essa representação aqui é equivalente ao complexo conjugado da primeira. Essa representação não é equivalente a essa. Essa representação aqui é equivalente ao conjugado complexo. Então, se o teu grupo fosse SO4, se você está no mundo SO4, no mundo euclidiano, se o teu mundo é x0 ao quadrado mais x1 ao quadrado, como o Dorian gosta de dizer, é o teorema de Pitágoras, o teu mundo é o teorema de Pitágoras, então, meio zero é igual a zero. Então, o setor left e o setor right seriam a mesma coisa. Porém, se o teu mundo é o mundo de Lorentz, é o mundo de Minkowski, x0 ao quadrado menos x ao quadrado, então, meio zero é diferente de zero mesmo. Então, esses dois objetos aqui são duas partículas distintas, são dois campos distintos. Isso aí é uma dúvida que eu sempre tive. Sempre
gente, sempre que eu mudava e colocava o sinal negativo no espaço, vinha aquele papo. Ah, não importa se o sinal negativo está no tempo ou no espaço. Ah, bom, isso tudo bem. Você tem que ter um sinal relativo. Você não pode ter uma métrica puramente euclidiana. Mas eu queria saber se isso tinha fundamento na natureza. Ah, a natureza, ela se você fizer perde o isso... sinal negativo no espaço ou não? Ah, não, isso aqui é uma questão de conversão. Se você fizer isso... Mas aí, pelo que o senhor está dizendo aí, não é uma... Pois é, isso aqui acontece, isso aqui é idêntico se o sinal mais estiver aqui, o menos aqui, ou vice-versa. Ah, é? O que é importante é você distinguir tempo do espaço. Se for mais ou menos, é uma mera convenção. O que é importante é que a métrica, ela distingue o tempo do que é espaço. Eu achava que, dependendo de onde você coloca o sinal, você vai dizer, olha, você tem um mundo destro ou você tem um mundo canhoto. Não. Tá entendendo? Não. Se você colocar o sinal num ou no outro, você tem mundo destro e mundo canhoto. Você tem a mesma coisa. Porque aonde você vai mudar é a definição do que é time-like, né? Quer dizer, para você, então, uma partícula massiva, física, não é mais P2. Para nós, isso aqui, naquela métrica, mais, menos, isso é uma partícula física e isso é um táquio. Se você muda o sinal da métrica, isso aqui é o táquio e isso aqui é uma partícula física. Você sabe isso. Porque no fundo você não muda a relação entre elas. O que é importante para você na relatividade é isso aqui, o Diego. Aqui é 2, é 2, é igual a P2, C2, mais M2C4. Isso aqui é importante para você. Se a tua métrica, vamos ver, você faz isso aqui, você vai ter o PI, então é isso aqui, E sobre C. Se a tua métrica é essa métrica aqui, então para você uma partícula massiva vai ser PMI igual a N2C2. Isso significa o quê? Significa E2 sobre C2 menos E2 igual a N2C2. Ou seja, E2 igual a P2C2 mais N2C4, certo? Se você faz isso aqui, você vai dizer isso aqui. Isso para você é uma partícula física. Mas agora a métrica é assim, menos E2 sobre C2, que o sinal menos está no tempo, mais E2 igual a N2C2. Aí você passa isso aqui para cá, ou igual a menos, né? Você passa isso aqui para cá, vem com o sinal menos, e aí você resolveu o seu problema, está tudo menos. Então essa é uma questão de convenção. O que é importante é que haja um sinal relativo. É isso que faz a diferença. E que seja um balanço de 1 para 3. Porque se você dissesse, se eu tiver isso aqui, x0 ao quadrado mais x1, se você fizesse isso, aí já é uma outra coisa. Você tem dois tempos, dois espaços. Isso aqui para você já é um SO22. Isso aqui já é um espaço antidecível, já é uma outra coisa. Aí já tem constante cosmológica, já é uma outra física. Antidecível é isso? Dois espaços? Tem dois tempos e dois espaços. Você coloca, você pensa dessa forma. Isso aqui é um antidecível tridimensional. Dois tempos e dois espaços. O antidecível, você vai para um espaço-tempo de duas dimensões temporais. Sempre que você quiser falar de um espaço de antidecível, você pega um espaço de antidecível n-dimensional, você vai sempre para n mais uma dimensões. Onde duas são tempo e n menos uma são espaço. Então, o teu antidecível n-dimensional está ligado a um SO2 n-1. Só que o espaço de antidecível, ele não é esse espaço n mais 1 dimensional com dois tempos. Ele é uma fatia desse espaço. Ele é um hiperboloide desse espaço. Então, o espaço de antidecível, ele tem um tempo só. Mas você vai imaginar que ele é um hiperboloide dentro do espaço de uma dimensão a mais e com dois tempos. Mas ele tem um tempo só. Dentro do antidecível, você vê um tempo só. Eu ainda queria saber quando que eu sei se um espaço ele é canhoto ou se é destro. Essa é uma dúvida. Então, para você, então essa dúvida você não vai carregar mais. Pega o nosso curso de eletromagnetismo do semestre passado. O espaço é canhoto ou é destro, você tem que olhar o setor de espinor. Quem vai te dizer se teu espaço é canhoto ou não, não é o espaço-tempo, é o espinor. É o espinor, ele que tem um saca-rolha. É ele que abre o vinho para você. Sem espinor não tem vinho. Você tem que quebrar a garrafa. Então é o espinor que vai te dizer quem é left e quem é right. Você tem, então, primeiro tu pega qualquer espaço que você esteja, pega o espaço.
Estuda a álgebra espinorial. É no espinor que você vai descobrir o que é left e o que é right. Certo? Então, só para terminar aqui, termino do dia. Então, se o teu mundo é S ou 4, não tem distinção entre left e right. Left é equivalente a right. Mas se o teu mundo é S ou 3, left é uma coisa, right é outra coisa. Então, na historinha do modelo padrão, quando o mundo começou, eu tinha elétrons left, era uma partícula. Elétrons right, era outra partícula. Quando o bóson de Higgs chega, faz a quebra espontânea da simetria, ele junta o elétron left com o elétron right e forma para nós o que é o elétron que nós temos. Então essa é a ideia de Dirac. O elétron, de uma certa maneira, ele é a composição de duas partículas mais fundamentais ainda que a relatividade te dá. Então, nessa massa de Dirac, ela é, na verdade, uma junção dessa partícula com essa partícula. No modelo padrão, você diz, eu tenho essas partículas, separadamente tenho essa. Aqui, ó. Isso aqui é o meio zero. Isso aqui é o meio zero. Isso aqui é o zero meio. Então, o modelo padrão te distingue. Aí é o mecanismo de Higgs que vai fazer a dinâmica que vai juntar esse cara com esse cara para formar o elétron que nós vamos. Vai nos dar essa estrutura do elétron que está lá dentro do átomo de hidrogênio. Certo? Fala. Eu entendo bem claro que esse meio zero, né? Quer dizer, o grupo de Lorentz distingue do lado esquerdo. Eu estou em 1928. Tá, legal. Então, eu entendo o grupo, tem uma distinção, então fica quem é o elétron, no fundo, é a soma de duas coisas independentes, daí quem são essas duas coisas independentes? Então, essa fica a questão. Daí você abriu a equação do dia, e botou aquilo ali. Se é elétrico, e demonstrar que isso aí é uma coisa que é bom, que é ruim. Claro que você precisa ter massa, quando você tem o pósito, tem que ter partícula carregada, né? Então a massa é importante, vocês vão ter partícula positiva, então a massa não é tão ruim. Mas a questão fica na questão do meio zero, é isso aí. Isso aí eu chamaria de pequena praça Tahrir. Está começando o seminário de amanhã, tá certo. Vamos lá, vamos começar a entender o que amanhã. Fala aí, fala para nós. O que é praça Tahrir? A praça Tahrir, ela quer juntar. Mas eu não junto, ela quer juntar as suas partículas. Quando você está com meio zero e botou aquele duplete, isso. Aquilo ali. Isso aqui é um duplete. Então, do ponto de vista do grupo de Lorentz, isso aqui é meio zero. Isso aqui é zero meio. Então, ali no meio zero, o que é essa merda aí que eu estou ali, o grupo de Lorentz, deu uma coisa fundamental? Diz, não, eu vou botar então eles juntos. Eu vou botar uma pequena praça Tahrir, vou botar neutrino com elétron, se quisesse botar um com outro, mas eu fiz uma pequena praça Tahrir. Porque a esse ponto eu não conheço o neutrino light, como a gente falou na aula passada. Dentro do modelo padrão desconhece neutrinos light. Neutrinos light, são coisas a partir de 98, com super Cavalcante, neutrino macio. Para nós, no modelo padrão, o neutrino não tem massa. Então, o neutrino é left e o elétron é left, os dois então, e os dois aparecem nas mesmas reações, no mesmo decaimento, eu posso colocar os dois no duplete. É essa a motivação. Então, quer dizer, a essência do grupo Lorentz, ele te dá representações no meio zero, que você pode botar ali as partículas que você quiser. Certo. Então, o meio zero, na verdade, ou se fosse meio, o que for, você está ali permitindo construir uma praça em torno dele. Então, isso aí, esse duplete que você está, é uma pequena praça Tahrir do meio zero. E daí você diz, bom, agora eu estou tentando interpretar esse meio zero. Então, eu estou tentando interpretar ele dentro de praça. Não que é o tipinho de elétron, que é meio confuso para mim. É um aglomerado de objetos, o meio zero, né? Essa praça que você fala que formou esse objeto. A partir dessa praça, eu vou ver o que me dá nessa história. E daí, essa praça está ali na equação de Dirac. Então, essa equação de Dirac está de acordo com aquela praça, tá de acordo. É aquilo ali. Então, agora, que daí fica a questão, vamos ver qual é a simetria que coordena. Essa disputa, eu estou falando para você, que existe uma disputa, será que esses dois é o caminho?
Claro que é um caminho canônico, sabe? Você vai nos ensinar, mostrar o Higgs, etc. Mas será que não existe a outra questão? Então, é essa a questão. Então, quer dizer, eu vejo que essa equação de Dirac aqui, ela me dá o próximo, e me dá a praça. Isso. É isso que eu Tá legal. Então tá. Você falou, tá legal. E dá o pósito. Pode da antipartícula. Daí daquela equação ela já está pronta para te dar também a interpretação de antipartícula. Porque a antipartícula tem carga, então ela tem que Ah, ter não massa. Ah, mas já posso dizer que o psi de baixo É a antipartícula, exatamente. O psi right, quer dizer, o psi right, na verdade, não é que seja, vou colocar assim, quando você tem a simetria de conjugação de carga, ela te diz o seguinte: a antipartícula do psi left, se você pegar elétron com quiralidade elétrica, a antipartícula dele vai ser a antipartícula com quiralidade elétrica. Se eu pegar o elétron left, a antipartícula do elétron na sua quiralidade left é o pósitron na sua quiralidade elétrica. Esse C aqui faz a diferença. Aqui ele é fora, aqui ele é dentro. Se a partícula for majorana, for autoconjugada de carga, se a antipartícula for igual à partícula colocada dos neutrinos massivos, então a antipartícula do neutrino left é o próprio neutrino right. Isso só é válido se a partícula for a antipartícula, se for neutra. Se a partícula for neutra e ela também for a antipartícula, porque às vezes a partícula é neutra, mas ela não é a sua antipartícula, é o caso do nêutron. O nêutron é neutro, mas a antipartícula do nêutron é o antinêutron, é uma outra partícula. Então, nem sempre a partícula neutra ela é a própria antipartícula. Então, por exemplo, aqui. Então, isso aqui é uma relação geral, que vem da conjugação de cargas da equação de Leibniz. A relação aqui é geral, sempre. Se a partícula for diferente da antipartícula, então, a antipartícula do elétron left é o pósitron, que é a antipartícula, tem que ser a carga oposta, é o pósitron. E a conjugação de carga muda a quiralidade também. Então, a antipartícula do elétron left seria o pósitron em estado light. É isso aqui, ó. A antipartícula desse cara é esse cara. Eu saio da representação meio zero e vou para a representação zero. Isso aí não é majorana. Não, isso aqui. Majorana seria isso, exatamente. Quando a carga é a mesma, então a antipartícula leve é a própria partícula em estado light. Tanto é que a massa de Majorana, o mecanismo de massa de Majorana não é esse. Se você escrever a equação de Dirac com massa de Majorana, não pode ser isso. Eu acho que ele está conhece bem da peça do estado, né? Você mexeu com isso. Certo? Vamos falar também aqui, quando a gente fizer física um pouquinho além do modelo padrão, vamos falar como é que eu coloco neutrinos massivos. Vou colocar aí, muda inclusive por simetria. Se você colocar neutrino massivo, provavelmente não é mais SO2 vezes 1, é SO2 vezes SO2. Você tem que estender o SO2. Vou mostrar. Professor, a massaria é o backblock da Taça Traíra. Então, vamos começar a fazer aí. Vai quebrar a simetria. Pega aí, ó. Vai quebrar a É o simetria. black block. A massa é o black block. Vai quebrar a simetria do negócio. Eu não sei se é mais, mas o Higgs é o Damião, né? Damião, né? É Damião ou José? Damião? Damião? Damião é o diabo, assim, não é o... Não sei se é Damião? Damião. Demion. Não, o diabo não tem uma... Não, Demon, não. Eu não sei, mas o que é o nome daqui? Eu não sei na alegoria. Eu não sei. O que é importante que as pessoas entenderem é que, digamos, ou você bota o Higgs, ou você... Isso. Bota Que é isso? a vida. Então a ideia é um pouco essa, de Dirac, né? Quando ele quis entender a origem, ele já sabia que quando Salan introduziu a simetria quiral em 56, um pouco era essa questão. Se o teu mundo é quiral, você tem objetos left e tem objetos right. Então o teu mundo é quiral, você tem left e right. Se você quiser ligar left e right para formar a massa, a simetria de Lorentz diz que o único modo de você fazer uma interação entre left e right para formar massa é através de algum escalar. Então, ficava claro que eu tinha que ter um escalar para juntar o setor do elétron left com o setor do elétron right. Então, que tem que ter um escalar na jogada, tem. A questão é, como é que esse escalar se
constitui frente ao grupo SO2 1. Aí você vai ver que a única solução é edição dublete. A gente precisa colocar um dublete aqui. Só vai ficar claro agora. Mas historicamente o que eu entendo é que esse S2 ele foi introduzido pelo Glasgow, que era aluno de Schwinger. Isso. Entendeu? É isso, mas minha. É isso mesmo. Agora, depois, essa coisa que você está falando de botar um escalar assim, veio do Salé. Mohamed Ali do Salé. No salão eu gostava desses áreas. O salão tinha um joguinho, fazia uma média com os. Ele era muçulmano mesmo, ele fazia uma média com os muçulmanos, que a gente ria muito lá em Trieste, né? Porque para os muçulmanos ele não era Abdul Salé, era Mohamed Abdul Salé, tinha o nome do profeta, né? Então ele gostava. Sexta-feira se beijava, inclusive, a mão dele, a gente achava aquilo muito engraçado, né? Então, segundo o professor Mohamed Abdul Salé, o Higgs entra nessa hora, porque você falou certo, o Glasgow foi aluno do Schwinger, e o Schwinger, em 57, fez um paper muito bonito sobre isso. O Schwinger fez um paper falando da unificação, vamos dizer assim, ele já fazia uma tentativa de unificação, ele teria a Unified Theory for Electrons, a Unified Theory for the Electromagnetic Interaction. Ele tinha esse muito, é um nuclear físico, um movimento, eu posso pegar lá na sala agora, do Schwinger, de 57. Claro, Glasgow foi o estudante dele, Glasgow já levou, e o Schwinger já falava que tinha, estava claro que tinha uma simetria SO2, ninguém tinha dúvida por causa da estrutura de corrente, como a gente falou, corrente fraca, com sinal mais, corrente fraca menos e corrente fraca neutra. Então já se sabia que tinha SO2. Então o Glasgow, quando faz o trabalho em 62, o trabalho do Glasgow em 62, quando ele faz esse trabalho, que é uma teoria para simetrias parcialmente conservadas, ele já estava falando dessa simetria SO2 ser quebrada. Então era uma herança que ele trazia na relação dele, de ter aprendido essas coisas com o Schwinger. Tem uma história que vem aí do Schwinger assim. E esse FI foi em aí sim, quer dizer, isso foi em 56 no Salão. Salão em 56, né? Aquela conferência que eu falei com vocês de Seattle, que Li e Yang mostraram que havia quebra de paridade nas interações fracas. Então, Salão percebeu que nas interações fracas, né, o fato da massa do férmion ser zero quebrava o mundo fermiônico num setor leve e num setor right, porque justamente o termo de Dirac, como a gente colocou aqui, o termo cinético é left com left e right com right. A massa é que mistura o left com o right. Então, se não tem massa, você não tem essa mistura, você quer o mundo desacoplado, você desacopla o left e o right. Essa seria a ideia. Então, se você quer imaginar que você parte de uma situação que o teu mundo, e aí segundo Li e Yang, havia uma quebra de paridade nas interações fracas. Então, você pode ter um desbalanceamento entre o left e o right. Você pode ter mais left do que right ou vice-versa. Então, de fato, o neutrino é left e o elétron é left. Mas você tem um elétron right. Então, você tem um desbalanceamento no setor leptônico, você tem mais leptons do que right. Você não tem, por exemplo, neutrino no estado right. Então, isso é que ficava bem claro que é uma quebra da paridade na física das interações fracas. Ficou essa. Porém, se você, a gente sabe que o elétron ele tem os dois estados de quiralidade, porque o elétron é massivo. Você precisa unir esse cara com esse cara. Mas segundo a teoria de Dirac, né, então, o termo de massa ele vai ser o elétron left barrado com o elétron right. Então você imagina o seguinte, eu não vou colocar a massa de partida porque essa massa vai quebrar essa simetria. Eu quero respeitar essa simetria. Então, para eu respeitar essa simetria, eu vou imaginar que por trás dessa massa eu tenho um mecanismo dinâmico. Eu não tenho massa, eu tenho interação com um campo aqui. Então eu tenho o campo do elétron left, o campo do elétron right e um campo extra que vai fazer a interação. Então, agora, como todos os termos do Lagrangiano têm que ser invariantes de Lorentz, o único jeito que eu tenho invariância de Lorentz com isso, com esse campo extra, é se esse campo extra tivesse em zero. Então ficava claro para o Salão que deveria ter algum campo com spin zero que podia estar por trás do mecanismo de massa. Quer dizer, aquilo que a gente vê como a massa na equação de Dirac, pode ser que nos bastidores dessa massa tem uma física mais fundamental representada por um campo de spin zero. Essa é a ideia da Higgs. A questão só é que tem que ter o escalar bem. A questão é como esse escalar se apresenta. Então, frente à simetria SO2,
A gente vai vendo no próximo tempo, né, depois do intervalo, que esse campo tem som do Goethe. Então aí, isso aqui é 57. Agora, agora a outra história do salão foi em 64. Aí em 64. Desculpa, esse campo desse. Isso aqui já ficou claro que o salão do peito é dele de 57. Vai fazer agora 57 anos esse paper. Foi dia 15 de novembro. 15 de novembro de 56, mas o paper foi publicado só em janeiro. Não é que vai ter realidade. Ele já Então, morreu. da realidade. Quem, Salan? É. Morreu em 96. Então, nesse paper, ele já percebe a importância de um escalar por trás desse mecanismo dinâmico que pode originar a massa de Dirac. Mas ainda não estava clara a estrutura desse paper. Certo? Vamos dizer assim, o histórico importante aí seria o paper do Schminger, o paper, a quebra da paridade por Li Yang, que eu dei a referência para vocês. Depois, o paper do Salan de simetria quiral, de 57. O paper de Schminger, de 57 ou 58. O paper do Glascher, de 62. E o paper do Salan, de 64. Eu vou trazer as referências agora no intervalo para vocês, tá bom? Na relação 6 e 15, a gente se vê 6 e meio, tá?